Esse Unigui é um framework para desenvolvimento de aplicações web em Ajax, utilizando o ambiente RAD do Delphi. O Unigui permite aplicações ricas, Rich Internet Application para a internet e intranet sejam desenvolvidas de forma rápida e fácil. Não requer muito conhecimento específico do ambiente web, tais como HTML, JavaScript, PHP, estilo CSS. O Unigui lembra o conceito de polimorfismo, aquilo que permite que um objeto tome diversas formas, executando ações diferentes conforme a forma atual. Com o Unigui, por exemplo, é possível um aplicativo Win32 desktop transformar em um web application com poucas modificações no código, ou quase nada. É possível aos usuários, então, fazer tarefas remotamente. Na minha opinião, o público-alvo para o Unigui parece ser a intranet, onde o número de usuários, clientes, são conhecíveis, o número de usuários são previsíveis, e a velocidade de conexão com a internet não é um problema no caso. Não há boa escolha para onde a conexão com a internet seja lenta, onde o tempo de ping, por exemplo, esteja acima dos 200 milissegundos. Em muitos cenários, o Unigui pode ser uma boa opção. Imagine os usuários poderem acessar seus aplicativos desktop a partir da internet, a partir de diferentes dispositivos e plataformas em locais remotos. Pessoalmente, vejo o Unigui como um Thick Client Application, que utiliza a abordagem RAD do Delphi. A maior parte da lógica de negócios, a complexidade dos threads, o acesso multiusuário, a interface de usuário e o acesso aos dados concentram-se em uma única camada, misturada em torno do GUI. Na realidade, o Unigui é um Server-Centered Framework na filosofia RAD. As aplicações web são muito diferentes daquelas baseadas nessa filosofia GUI. Normalmente, as aplicações web, os thin clients, as camadas de dados, a interface com o usuário e a lógica de negócio estão conectadas. As camadas não estão centralizadas no server-side, estão distribuídas. Um data exato pode desenvolver uma série diferente de clientes. Você pode aproveitar a arquitetura do DataSnap e utilizar o conceito de Multi-Tier Database para os front-ends acessar os dados em um servidor de bancos de dados remotamente, sem a necessidade de instalar drives do banco de dados nas máquinas dos clientes. Imagine salvar um dataset remoto para um disco rígido local. Você pode desligar a máquina, desconectar da rede. Você pode então dar boot, reinicializar, editar seus dados localmente, sem conexão com a rede. Depois, quando você voltar para a rede, você reconecta com o servidor, atualiza a base de dados. Imagina a possibilidade, por exemplo, se duas pessoas editarem o mesmo registro e você seja notificado sobre o fato e as opções para resolvê-lo. É bem interessante. O Unigui com DataSnap é interessante, viu? De um lado, o DataSnap, um servidor de banco de dados, é uma máquina de servidor. Por outro lado, um cliente Unigui, um servidor de aplicativos web em uma segunda máquina, que interagem uns com os outros através de uma rede. Para mim, o Unigui aqui é um framework interessante para criar aplicações RIA, e DataSnap é um bom framework para o uso multi-tier para o banco de dados. Então, o propósito é misturar as duas tecnologias. O DataSnap será apenas um servidor de dados, interagirá indiretamente com um client. Isso é uma espécie de data storage
permite que o lado cliente conecte apenas ao servidor para realizar transações de dados. Este servidor de dados será responsável, então, por receber as solicitações, os requests, né, do cliente, processar e enviar as respostas ao pedido do cliente. Já o NIGI, como front-end, interagirá diretamente com o usuário. Aqui vou utilizar aqui o client dataset com o intuito de não sobrecarregar a rede, a fim de reduzir o tráfego de dados na rede. Poderia então utilizar o client dataset para fazer o cache local de dados, depois ao fazer o commit para confirmar todas as alterações para o servidor em uma única transação, eu vou atualizar todos os dados. É interessante.